Fala pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema reprodutor masculino. E os órgãos genitais masculinos podem ser divididos em dois grupos: órgãos genitais internos e órgãos genitais externos. Os órgãos genitais internos são compostos pelos testículos, epidídimos, ductos deferentes e pelas glândulas sexuais acessórias, que são as glândulas seminais, a próstata e as glândulas bulbouretrais. Já os órgãos genitais externos são compostos pelos pênis, uretra e escroto ou saco escrotal. Então, o escroto ou saco escrotal é essa bolsa músculo-cutânea que se localiza na região anterior do períneo, logo por trás do pênis. E é nessa bolsa músculo-cutânea que fica alojado o testículo. Na região externa dessa bolsa, nós conseguimos encontrar uma ráfe, que é a ráfe do escroto, que é o local onde se prende o septo escrotal, que vai dividir esse saco escrotal em dois compartimentos, um compartimento esquerdo e um compartimento direito. Dentro desse compartimento do saco escrotal, nós encontramos o testículo. Então, aqui nós conseguimos visualizar o septo do escroto, dividindo o compartimento esquerdo do compartimento direito. Dentro desse compartimento, nós encontramos os testículos, órgãos importantes para a produção dos espermatozoides e para a produção dos hormônios sexuais masculinos, como a testosterona. Esses testículos, eles têm um formato ovoide e o seu eixo é quase vertical. Ele é um pouco oblíquo e eles não se encontram na mesma altura. Geralmente, um testículo é um pouco mais baixo do que o outro. Logo atrás dos testículos, nós encontramos o epidídimo. O epidídimo é um tubo que está enovelado ali e vai ocupar um espaço de mais ou menos 7 centímetros. Mas se a gente pegar as extremidades desse tubo e esticar essas extremidades, nós chegamos a quase 7 metros de comprimento. Então, os espermatozoides serão produzidos no testículo, mas irão ficar armazenados no epidídimo, terminando o seu processo de amadurecimento, e aqueles espermatozoides defeituosos vão ser fagocitados nesse momento. Então, o epidídimo pode ser dividido em 3 partes: cabeça do epidídimo, o corpo do epidídimo e a cauda do epidídimo. Após a cauda do epidídimo, nós encontraremos o ducto ou canal deferente. Esse ducto vai trazer os espermatozoides de novo aqui, ó, para dentro de cavidade pélvica. Os testículos, apesar de, no período de desenvolvimento embrionário, serem formados dentro da cavidade abdominal, assim como os ovários, depois de um determinado tempo, eles descem para a cavidade pélvica, o ovário continua na cavidade pélvica, mas o testículo precisa sair de dentro da cavidade pélvica devido à alta temperatura, para que ele possa produzir de forma adequada os espermatozoides. Então, o testículo se localiza dentro desse saco e bolsa escrotal, mas depois que os espermatozoides saem do testículo, que vai para o epidídimo, eles precisam entrar de novo em cavidade pélvica e vão entrar através desse canal ou desse ducto chamado canal ou ducto deferente, que vai contornar toda a bexiga para lá atrás da bexiga esse canal se unir com o canal que vem da vesícula seminal. Então, aqui nesse momento, é onde acontece a mistura com o líquido que vem da vesícula seminal e o espermatozoide. Então, 60% do líquido ejaculado é produzido na vesícula seminal. 5% daquele líquido é mais ou menos composto por espermatozoide. Então, vou voltar aqui na imagem, que durante um procedimento chamado de vasectomia, o que acontece é o corte no ducto ou no canal deferente. Então, através de uma anestesia local, o médico acessa o canal deferente, corta esse acesso,
amarra e joga um para o lado, outro para o outro. E isso vai impedir a passagem dos espermatozoides, é o método contraceptivo. Então, o indivíduo vai parar de ejacular por causa disso? Não. O volume ejaculado é só de 5% contido de espermatozoide, o restante é todo produzido pela vesícula seminal, próstata, glândulas bulboretrais. Então, o indivíduo continua a ejacular, ele nem tem uma alteração nesse volume ejaculatório por causa disso, tá? Então, não tem essa de, vai fazer a vasectomia, vai parar de ejacular. Não tem nada a ver. A única coisa que tem é que, ao fazer a vasectomia, ele para de ejacular com o espermatozoide. Então, tiverem alguma dúvida, procurem um médico de vocês, principalmente os homens aí, tá? Então, a gente tem aqui o ducto ou canal deferente, que vai se unir com o ducto que vem da vesícula seminal, e aí é um de um lado e um do outro, né? Porque está trazendo os espermatozoides do testículo direito e do testículo esquerdo, e esses dois ductos vão se unir um pouco antes de entrar nessa glândula aqui, que nós chamamos de próstata. Ao se unir, eles vão formar um outro ducto dentro da próstata, chamado de ducto ejaculatório, que vai conduzir esse líquido, agora mistura de sêmen com os espermatozoides, para dentro da uretra. Então, os ductos ejaculatórios vão se abrir em dois ósseos, os ósseos dos ductos ejaculatórios, dentro da uretra prostática. Então, aqui nós temos a próstata, que é uma glândula que também auxilia na produção do sêmen, mais ou menos com 20% aí de sua produção. Vai liberar também um líquido alcalino e ela tem um formato praticamente de uma castanha um pouco mais aumentada. Então, essa próstata vai ter uma base voltada para a bexiga e um ápice voltado para o músculo do períneo. Dentro da próstata, nós encontramos a uretra prostática e os dois ductos ejaculatórios. A região anterior da próstata, ela é formada basicamente por uma parte muscular. Já a região posterior é formada basicamente por uma parte glandular. E aí é o que está o problema, porque é geralmente nessa região que pode se desenvolver os cânceres de próstata. Então, o exame de toque retal, que é aquele exame físico feito pelo médico, ele é importantíssimo porque tem um acesso direto à parte posterior da próstata, que é a região com maior índice de incidência de câncer de próstata. Então, esse não é um exame preventivo, porque não se previne nada, mas é um exame que consegue detectar de forma precoce e aí, de forma precoce, consegue se instalar os tratamentos adequados. Além da próstata, nós temos ainda uma glândula chamada de glândula bulbouretral, que antigamente era chamada de glândula de Cooper. Essa glândula, ela acaba liberando um fluido durante a excitação sexual, um fluido viscoso, incolor, que vai ajudar na lubrificação da glande do pênis. Então, essas duas glândulas estão localizadas ali, incrustadas nos músculos do períneo e liberam o seu fluido direto para a região da uretra, na região esponjosa, na parte esponjosa da uretra. A uretra a gente viu lá no sistema urinário masculino, que a uretra ela pode ser dividida em três partes. Nós temos a uretra prostática, a parte prostática da uretra, a parte membranosa e a parte esponjosa. Lá na parte esponjosa, nós vamos ter uma dilatação lá na sua extremidade distal, chamada de fossa navicular, e o ósteo externo da uretra, que é a abertura para o meio externo dessa uretra. No pênis, nós temos duas estruturas que vão formar o pênis, chamado de corpo esponjoso, por onde está passando uma parte da uretra, e o corpo cavernoso. Além disso, o pênis pode ser dividido em raiz, que é formado pelo ramo do pênis, que está preso
ao ramo do isquio, né? Então, essa parte do corpo cavernoso, chamado de ramo do pênis, vai estar fixo ao ramo do isquio, e vai ter o bulbo, que é a parte do corpo esponjoso. E depois tem o corpo, formado pelo corpo esponjoso e pelo corpo cavernoso. Então, no corpo esponjoso está passando a uretra, e no corpo cavernoso é onde vai acontecer a intumescência do pênis. O pênis na anatomia, ele é estudado de forma ereta. Então, essa região que estamos visualizando do pênis é o ventre do pênis, e a outra região lá atrás vai ser o dorso do pênis. Na região mais distal do pênis, nós vamos encontrar a glande do pênis, que é uma dilatação desse corpo esponjoso, uma dilatação distal desse corpo esponjoso, onde nós encontramos aqui o ósseo externo da uretra. Vamos ter ainda um prepúcio, que é uma pele fina que recobre essa glande, e o frênulo do prepúcio, que é como se fosse um freiozinho aqui, ó, que prende parte desse prepúcio à glande do pênis. Alguns homens nascem com o prepúcio aderido à sua glande, e aí precisa se fazer uma cirurgia que o pessoal conhece como a cirurgia de fimose, que na verdade o nome científico é prostectomia. Não confundir a prostectomia, que é a retirada do excesso desse prepúcio, com a prostatectomia, que é a retirada da próstata, tá? Então, a fimose é a prostectomia, que é a liberação dessa glande de estar aderida ao prepúcio. Então, aqui nós vamos ter o ósseo externo da uretra, como a gente já falou. Vamos ter ali na glande uma dilatação na sua base, chamada de coroa. Depois vai ter um colo, né? Então, como a gente tem uma estrutura mais arredondada e logo depois ela funila como se fosse um pescoço, nós chamamos de colo. Então, esse aqui é o colo da glande. Isso a gente já aprendeu lá na parte de ossos. E é a relação entre o corpo esponjoso e o corpo cavernoso. Então, o corpo esponjoso é onde passa a uretra, e o corpo cavernoso é onde tem essas cavidades que, durante a excitação sexual, aumenta o seu volume de sangue, gerando uma ereção, gerando uma intumescência do pênis. E essas fáscias que recobrem o pênis durante esse momento, elas acabam fechando ou restringindo um pouco o retorno venoso, e isso faz com que o pênis fique ereto. Então, o mecanismo da ereção, basicamente falando, não vou entrar em detalhes da fisiologia, é esse. As cavidades no corpo cavernoso aumentam de volume, né? Então há um aumento de sangue nessa região, há uma restrição no retorno venoso e automaticamente acaba gerando uma ereção, uma intumescência desse órgão. É isso aí, galera. Aqui estão os livros que vocês estão cansados de ouvir falar ao final das minhas aulas. E em tempos de crise, a empatia ela é fundamental. E aí eu sempre me pergunto, será que nós vamos aprender alguma coisa com esse momento que estamos vivendo? A gente precisa aprender alguma coisa com isso, não é possível, né? Eles não vão conseguir vencer a gente, nós vamos precisar nos unir e ter mais empatia um pelo outro, porque senão o nosso universo ele deixa de ser sustentável, beleza? Espero que estejam gostando. Até a próxima.